No coração do deserto de Nevada, existe um lugar que o governo americano tentou negar por décadas. Um lugar onde os céus escondem mais do que aviões. Onde a ciência vai além do que conhecemos como humano. Hoje, no Portal Paranormal, vamos mergulhar nos segredos mais obscuros da instalação militar mais misteriosa do planeta, a Área 51. E o que você vai descobrir pode mudar para sempre sua visão sobre nossa existência no universo. Era 1955. O mundo estava dividido pela Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética travavam uma batalha silenciosa por supremacia. Foi nesse cenário de paranoia e segredo que nasceu a Área 51, oficialmente criada como um destacamento remoto da base aérea de Edwards. A versão oficial? Um simples campo de testes para aviões espiões. Mas a verdade é muito mais perturbadora. Localizada dentro da área de teste e treinamento de Nevada, essa instalação ultra-secreta foi construída propositalmente em uma das regiões mais isoladas e inóspitas dos Estados Unidos. Cercada por montanhas áridas e desertos intermináveis, o acesso é estritamente proibido. Placas de advertência deixam claro: ultrapassar os limites pode resultar em uso de força letal. Mas por que tanto sigilo? Por que tanta proteção militar para um simples campo de testes? A resposta começou a aparecer décadas depois, através do testemunho de um homem que ousou desafiar o silêncio imposto pelo governo. 1989. Um físico chamado Robert Scott Lazar fez algo que mudaria a história da ufologia para sempre. Ele foi a público e revelou ter trabalhado em uma seção ultra-secreta próxima à Área 51, conhecida como S4. E o que Lazar afirmou deixou o mundo em choque. Segundo seu relato, S4 não era apenas mais uma instalação militar. Era um complexo subterrâneo escavado nas montanhas, especificamente projetado para um propósito sinistro: abrigar e estudar discos voadores extraterrestres capturados pelo governo americano. Bob Lazar descreveu com detalhes perturbadores o que viu naqueles hangares ocultos. Ele afirmou ter presenciado 9 discos voadores diferentes, 9 naves de origem completamente alienígena, guardadas em segredo absoluto nas profundezas da montanha. Mas não era apenas sobre as naves. Lazar revelou algo ainda mais chocante. Ele teve acesso a fotografias médicas de seres extraterrestres, imagens que comprovavam que o governo não estava apenas estudando tecnologia alienígena, estava estudando os próprios alienígenas. A tarefa de Lazar? Fazer engenharia reversa dos sistemas de propulsão dessas naves. Tentar entender como uma tecnologia tão avançada funcionava. Tecnologia que desafiava todas as leis da física que conhecemos. Ele descreveu sistemas de propulsão baseados no elemento 115. Um elemento que, na época, nem sequer era reconhecido pela ciência oficial. As naves, segundo Lazar, manipulavam a própria gravidade, dobrando o espaço-tempo ao seu redor. Naturalmente, o governo tentou destruir Lazar. Seu passado foi apagado. Seus diplomas desapareceram. Tentaram fazê-lo parecer um mentiroso, um louco. Mas Lazar manteve sua história, mesmo sob pressão extrema. E quanto mais tentavam silenciá-lo, mais sua história ganhava credibilidade entre aqueles que ousavam questionar a versão oficial. Mas se você acha que naves alienígenas são o limite do que acontece na Área 51, você ainda não conhece toda a verdade, porque dentro daqueles bunkers protegidos, há rumores de algo ainda mais perturbador: experimentos com seres híbridos. De acordo com teorias baseadas em testemunhos vazados ao longo das décadas, a Área 51 não seria apenas um local de estudo de tecnologia extraterrestre. Seria também um laboratório de manipulação genética avançada. A teoria é arrepiante. Após recuperar não apenas naves, mas também corpos de seres extraterrestres de supostos acidentes, como o famoso caso de Roswell em 1947, cientistas militares teriam iniciado programas classificados de hibridização. O objetivo? Criar seres que combinassem DNA humano com DNA alienígena. Imagine: criaturas com a inteligência e capacidades físicas superiores dos extraterrestres, mas com características humanas que permitiriam sua integração em nossa sociedade. Por que fariam isso? As teorias variam,
Alguns acreditam que seria para criar super-soldados. Outros sugerem que seria uma tentativa de compreender melhor a biologia alienígena. E há quem diga que os próprios extraterrestres exigiram esses experimentos como parte de um acordo secreto com o governo americano. Há relatos não confirmados de instalações subterrâneas com múltiplos níveis, onde esses híbridos seriam mantidos isolados. Criaturas que não são completamente humanas nem completamente alienígenas, presas em um limbo biológico, estudadas, testadas. Experimentos vivos em câmaras secretas a quilômetros de profundidade. Testemunhas que alegam ter trabalhado nessas instalações descrevem seres de aparência perturbadora. Olhos grandes demais para rostos quase humanos, pele de tonalidade estranha. Habilidades cognitivas além do normal. Alguns relatam até comunicação telepática. Claro, o governo nega tudo. Mas se não há nada para esconder, por que a segurança ao redor da Área 51 é mais rigorosa hoje do que nunca? Por que a tecnologia de vigilância foi intensificada nos últimos anos? O que exatamente eles querem manter longe dos nossos olhos? Mas as evidências não param nos testemunhos. Ao longo das décadas, moradores das regiões próximas à Área 51 relatam avistamentos constantes e inexplicáveis. Luzes se movendo em velocidades impossíveis. Objetos fazendo manobras que desafiam a aerodinâmica conhecida. Movimentos em ângulo reto instantâneos. Acelerações que pulverizariam qualquer piloto humano. A cidade mais próxima, Rachel, em Nevada, abraçou sua fama como capital alienígena. Lá não é incomum ouvir histórias de moradores que viram coisas que não deveriam existir. Era uma luz laranja brilhante. Simplesmente parou no ar e depois desapareceu, como se nunca tivesse existido. Ouvi um zumbido profundo, quase como se vibrasse dentro do meu peito. Quando olhei para cima, havia algo triangular, negro, bloqueando as estrelas. E não são apenas civis. Pilotos comerciais, militares aposentados, oficiais de inteligência, todos compartilham histórias similares. Histórias que são rapidamente classificadas como sigilosas ou simplesmente ignoradas pela grande mídia. O mais perturbador, muitas dessas pessoas relatam não apenas ver objetos voadores não identificados, mas também descrever humanoides estranhos próximos às áreas restritas. Figuras altas e esguias, observando de longe, como se estivessem monitorando, ou até mesmo esperando algo. Em 2019, um evento viral nas redes sociais chamou a atenção global. Invadir a Área 51. Eles não podem parar todos nós. Mais de 2 milhões de pessoas sinalizaram interesse. Embora tenha começado como piada, revelou algo importante. O fascínio e a desconfiança pública sobre o que realmente acontece lá dentro. O governo respondeu com advertências severas. E quando a data chegou, a presença militar foi massiva. Por quê? Se não há nada escondido, por que tamanha preocupação? Então qual é a verdade? Existe realmente tecnologia extraterrestre na Área 51? Há híbridos humano-alienígenas escondidos em laboratórios subterrâneos? A resposta está em um fato simples e irrefutável: o nível de segredo. Em 2013, a CIA finalmente admitiu oficialmente a existência da Área 51. Mas essa admissão veio apenas depois de décadas de negações absolutas. Durante anos, o governo jurou que o local nem existia. E quando foram forçados a reconhecer, o que revelaram? Praticamente nada. Documentos desclassificados mostram apenas informações sobre projetos de aviões antigos, já obsoletos. Nada sobre as naves descritas por Bob Lazar. Nada sobre os experimentos genéticos. Nada sobre os seres extraterrestres. E aqui está a questão crucial. Documentos sobre eventos de 75 anos atrás podem estar sendo revelados em 2025. Mas o que aconteceu nas últimas décadas? Onde estão os registros dos anos 90, dos anos 2000? Por que apenas informações antigas e irrelevantes são tornadas públicas? A resposta é óbvia. Porque os projetos realmente significativos, os experimentos que desafiariam nossa compreensão da realidade, continuam profundamente classificados. Annie Jacobsen, autora de Área 51, Uma História Sem Censura, passou anos pesquisando o local. Mesmo ela,
com acesso a fontes militares e documentos desclassificados, admite que há camadas de segredo que provavelmente nunca serão reveladas. A verdade é que a Área 51 representa algo maior do que uma simples base militar. Representa o controle da informação. Representa o poder de esconder realidades que mudariam fundamentalmente como vemos nossa posição no universo. Porque se o governo admitisse que não estamos sozinhos, se admitisse que há tecnologia milhares de anos mais avançada que a nossa, se admitisse que estão conduzindo experimentos genéticos com DNA alienígena, o mundo como conhecemos entraria em colapso. Religiões seriam questionadas. A estrutura de poder global seria abalada. O pânico se instalaria. Então eles escolhem o silêncio. Escolhem a negação. Escolhem a ridicularização de quem ousa questionar. Mas os segredos não podem ser enterrados para sempre. E quanto mais tentam esconder, mais evidente fica que há algo sendo escondido. A Área 51 permanece como um dos maiores enigmas da nossa era. Um símbolo de verdades ocultas, de tecnologias suprimidas e de realidades que desafiam nossa compreensão. Bob Lazar continua mantendo sua história, décadas depois. Os avistamentos continuam, os rumores persistem, e a segurança ao redor da base continua mais rígida do que nunca. Algo está lá. Algo que não querem que vejamos. E você? Você acredita que estamos sozinhos no universo? Você acredita que o governo nos conta toda a verdade? Se você quer continuar explorando os mistérios mais profundos e perturbadores do nosso mundo, se você quer descobrir verdades que outros canais têm medo de revelar, então se inscreva agora no Portal Paranormal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like se você acredita que há mais verdade escondida do que nos contam. E nos comentários me diga, você acha que a Área 51 realmente abriga extraterrestres e híbridos? Porque aqui no Portal Paranormal, nós não aceitamos a versão oficial. Nós buscamos a verdade. Até o próximo mistério, se é que eles vão nos deixar revelá-lo.